Graça e paz a todos. Amém. A gente vai dar continuidade, né? Quero parabenizar pela vida de todos, desejar boas-vindas a todos também, e que vocês realmente estejam atentos, alertas para mais esse estudo da palavra do nosso Deus. Tá bom? E aí nós estamos falando sobre o fruto da intimidade com Deus, né? E nós estamos aqui na página de número 24. Paramos, né? Nós vamos... Também perseverança é um fruto da nossa intimidade com Deus. Já oramos, né? E queremos louvar o Senhor pela vida de cada um de vocês. Então, mas para começar com essa questão de perseverança, eu gostaria de ler dois versículos com vocês que se encontram aqui no livro de Hebreus. Eu gosto muito desse versículo. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, que fala sobre a questão de não desvanecer, né? E de retroceder, na verdade. Nós não somos dos que retrocedem, mas eu vou ler primeiramente o versículo 38, que diz o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, Deus não tem prazer na alma dos que retrocedem, dos que voltam, dos que abandonam. E eu vejo a questão de perseverança, muita questão da firmeza, né, da nossa fé, muita questão do nosso relacionamento íntimo, vivo com Deus, apesar das dificuldades. A gente não está falando de dificuldade nessa caminhada. Cremos que nessa caminhada vamos ter problemas, vamos ter angústias, dificuldades, perseguições, mas o que o autor aos Hebreus está dizendo é que Deus não tem prazer nas pessoas que não perseveram. Deus tem prazer nas que perseveram, nas que continuam firmes, nas que retrocedem, né? Deus não tem prazer nas que retrocedem. E ele está dizendo, no versículo, porém, não somos dos que retrocedem, dos que voltam para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu acho muito interessante esses dois versículos, sabe? Porque mostra muito claramente que isso é fruto de perseverança. É fruto de firmeza, fruto da nossa caminhada constante, na nossa busca de mais e mais comunhão e conhecimento de Deus. E eu quero começar, na verdade, com esse versículo do autor aos Hebreus, falando que nós não somos daquelas pessoas que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam no nosso compromisso, na nossa busca, confiança, dia por dia, do nosso Deus. E aqui, na nossa apostila, fala desse fruto, né, dessa perseverança que em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 19, ele começa falando o seguinte: eles saíram, né, ou seja, eles retrocederam, eles voltaram, viraram as costas, saíram da comunhão da igreja, né, e até mesmo eles voltaram a fazer as mesmas coisas ou piores do que eram antes, do que faziam antes, melhor dizendo. E ele fala, né, entretanto, não era dos nossos, por isso que eles saíram do nosso meio, da comunhão do corpo de Cristo, da comunhão da igreja. Porque se tivessem sido, se tivesse sido dos nossos, né, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram
para que ficasse manifesto que nenhum deles era ou é dos nossos. Então, meus irmãos, isso mostra muito claro que, na verdade, essas pessoas que abandonam, né, que caem fora, que não permanecem firmes, porque, como eu falei agora há pouco, eu estava pensando nessa questão de perseverança e fazendo uma avaliação na questão lá dos 4 tipos de solos, né? Lá de Marcos capítulo 4. Na verdade, se nós formos observar ali, quando Jesus falou daquela parábola do semeador, mostrando os 4 tipos de solos, todos eles abandonam. Todos eles não têm perseverança, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro. Só que realmente persevera nas dificuldades, nas angústias, nas perseguições e produz fruto, a que caiu num bom solo. E eu penso isso em cada um de nós. Quanto tempo nós estamos na fé cristã? E eu até me atrevo a dizer que, às vezes, eu estava pensando recentemente também com relação às pessoas que saem do contexto da Igreja dos Irmãos. Eu vou falar aqui, puxar um pouquinho para a gente. Pessoas que abandonam a nossa comunidade dos irmãos, eu vejo que são pessoas que não são, que não têm assim, a maturidade cristã e não perseveram. Por que saem? Por que abandonam a igreja? Por que abandonam a denominação? Eu vejo que é por falta de perseverança, falta de compromisso com os irmãos, porque dificuldades, problemas, nós vamos ter em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer denominação, nós vamos ter dificuldades. Eu vejo que muitas pessoas têm saído, sim, da Igreja dos Irmãos e têm assumido uma outra postura, têm assumido outros ministérios, e eu vejo isso como também falta de perseverança, de compromisso com Deus e com a igreja. E eu sempre digo o seguinte, que eu conheci Jesus na Igreja dos Irmãos, isso quando eu tinha mais ou menos meus 15 anos de idade. Hoje já vou fazer 50 anos, para esse mês ainda. Lá para o dia 26 eu vou fazer 50 anos. Então eu tenho mais ou menos 35 anos de Igreja dos Irmãos. E eu não me vejo em outro local, em outra igreja, a não ser a Igreja dos Irmãos. É a melhor? Talvez não, né? Mas eu vejo que, por conta da nossa perseverança ao nosso Deus, a gente vai continuar firme. E eu louvo a Deus pela vida de muitos de vocês aqui, que eu conheci já na Igreja dos Irmãos naquela época, e buscando o Senhor, mesmo com as nossas limitações, as nossas dificuldades, e vocês ainda continuam firmes ainda, até hoje. Então eu louvo a Deus por isso, pela vida de vocês. E eu estava falando um certo dia com um certo pastor da nossa igreja, e ele estava assim meio que abatido, triste, pensando também até mesmo em sair. Aí eu falei para ele uma coisa bem séria, eu disse: meu irmão querido, eu quero falar uma coisa para você. Desde que eu me entendi por gente, você já era da Igreja dos Irmãos. Eu te conheci na igreja, buscando o Senhor, fortificando nossos irmãos, fortalecendo nossos irmãos. E você me fala agora, eu que cheguei já depois, em querer desvanecer, em querer retroceder. Poxa, eu fico muito triste com isso, porque eu vejo você eu tenho você como um grande exemplo de pessoa que está permanecendo firme até hoje com a gente. Meu irmão, não pare com isso. Não fique com esse pensamento de sair, não. Fique com a gente. Continue firme conosco. E eu louvo muito a Deus porque eu vejo esse irmão hoje, esse amado e querido, firme, buscando o Senhor e amando o Senhor, e eu fico, poxa, que legal, eu fico muito feliz. Então, eu vejo a questão da perseverança isso. E esse versículo nos mostra muito claro isso. A gente pensa que é só pessoas que abandonam para voltar para a lama. Mas eu vejo isso no geral, assim, entendeu? No geralzão. Então, o número 19 aqui. Se uma pessoa sair, né, ou deixar a comunidade cristã,
para seguir uma religião ou voltar para o mundo, ou voltar para o mundo, isso mostra muito claramente que ela nunca conheceu, né, o Senhor. Ela nunca teve um relacionamento íntimo com Deus. Ela nunca possuiu uma fé genuína, uma fé verdadeira. E eu posso dizer também que essa pessoa nunca foi salva. Ela nunca teve uma vida restaurada, uma vida transformada. E, infelizmente, como eu estava falando agora há pouco para vocês, a gente vê muitas pessoas, eu olho para trás, assim, no meu 35 anos de igreja, né, e vejo quantas pessoas já realmente caíram fora. Na época de juventude, muitos não estão mais nem conosco e nem tampouco servindo o Senhor. Agora, o que mostrava isso? Mostrava que essa pessoa nunca teve um compromisso com Deus. Nunca foi salva e nunca teve uma fé genuína no Senhor. Agora, também fico feliz em ver pessoas que eu conhecia há anos e ainda continuam labutando ainda continuam firmes na sua fé e no seu compromisso com Deus. E eu quero desafiar os jovens, os novos aí que estão chegando agora, que estão com seus 5 anos, 2 anos, 3 anos na fé, continuem firmes. E oremos, né? Que esse versículo seja uma oração para nós. Senhor, nunca deixa eu desvanecer na fé. Nunca deixa, Senhor, eu retroceder na minha caminhada. Me ajuda com que eu possa continuar firme. Permaneça firme, porque, na verdade, perseverança é isso. É continuar firme, permanecer firme, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar das provações. É continuar firme. Não deixar. Mesmo que as lutas, as adversidades venham da vida, mas continuar sempre firme. E eu penso muito em mim na minha caminhada cristã. Assédios a gente tem, vou dizer para vocês que tem. Para a gente voltar, para a gente retroceder, para a gente sair da igreja, dos irmãos, tem, mas eu sempre digo, eu conheci Jesus aqui e aqui quero permanecer firme, junto com vocês. E, por outro lado, o número 20 aqui, né, um verdadeiro discípulo, ele permanece com seus irmãos em Cristo. É aquilo que eu falei, ele permanece na comunidade onde ele nasceu. E quero dizer que, às vezes, a gente pensa assim, porque o cara que vem o irmão que vem da quadrangular para a Guerra dos Irmãos, olha, só Deus mesmo para mudar e moldar o coração dessa pessoa. Porque eu conheço muitas pessoas que vêm de outros segmentos religiosos e, na verdade, continuam sendo a mesma coisa. Até mesmo, às vezes, até crendo nas doutrinas falsas que a pessoa creu lá, inicialmente. Então, quem nasceu na Igreja dos Irmãos, como eu falei agora há pouco, não é que seja melhor, mas nós louvamos a Deus por tudo aquilo que nós temos aprendido. Eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, né, dos nossos missionários que vieram de tão longe ensinar a palavra de Deus para nós. Então, eu vejo que nós não temos motivo nenhum para nem pensar em sair para outro. Eu não me vejo em outro local, não. Louvo muito a Deus porque o Senhor nos ajudou, trazendo para nós um evangelho mesmo firme, um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro trazido por esses homens. Então, vamos continuar firmes, permanecendo sempre com nossos irmãos em Cristo. Outro ponto muito interessante aqui, né? Note que o fato de eles saírem demonstrou, né, muito claramente que não eram dos nossos. Ou seja, não tinham fé genuína. Não eram salvos. Não tinham intimidade com Deus.
talvez cantavam no grupo de louvor, faziam como Judas fez, saiu para evangelizar, expulsavam demônios como Judas fazia também, mas não tinham fé genuína. Não é que eles tinham a salvação e depois a perderam. Não existe isso. Né? Há um estudo que trata dessa questão, nas perguntas importantes. Eu acho que o Ricardo está muito a par dessa questão, porque eu acho que ele estava gravando sobre isso, né, Ricardo? Sobre perguntas importantes, 1 e 2, na questão de perde ou não a salvação? Perca ou não de salvação? Um cristão pode perder a salvação? Um cristão genuíno? Eu já vou respondendo que não. João capítulo 10, Romanos capítulo 8, eles falam muito bem da questão da segurança de salvação. Mas o fato aqui é que eles nunca tiveram um relacionamento com Deus. Você conhecerá muitos que falam as palavras certas, são bons e parecem muito dedicados a Deus, e depois abandonam o caminho de Deus. O que aconteceu? Por que isso acontece? No coração, eles nunca conheceram a Cristo. A perseverança, aqui que nós estudamos e estamos vendo o fruto aí, a perseverança, ela é resultado, né? Ou seja, o fruto da fé verdadeira. Ninguém persevera para ser salvo, mas o salvo, verdadeiramente salvo, ele perseverará, acho que é essa a pronúncia do verbo, né? Perseverará até a volta de Cristo, ou até a sua ida, até o encontro de Cristo através da morte, ou através do arrebatamento. Então, a perseverança, ela é fruto disso. Ela é resultado da salvação e não a causa. Assim como boas obras também, que nós estudamos muito a questão de boas obras, como fruto e não a causa de salvação. Ninguém persevera, ninguém faz boas obras como mérito para ser salvo, mas quem de fato nasceu de novo e tem uma vida íntima com Deus, um relacionamento com Ele, persevera até o final. Você vai ver, olhar para essas pessoas há 30 anos, olhar para trás, essa pessoa ainda está firme ainda. 40 anos, firme. E vou dizer mais, junto com aqueles irmãos em Cristo que tem estimulado a crescer na sua fé cristã. Não é o meu caso que eu tive o privilégio de participar de várias igrejas, né? Comecei em São Miguel do Guamá, para vocês que não sabem aí, eu comecei em São Miguel do Guamá, no ano de 1988. Eu era um adolescente ainda na época. Eu comecei a estudar a palavra de Deus, conhecer assim o evangelho através da igreja dos irmãos, e de lá para cá tenho continuado. Vi muitas pessoas chegar à igreja conhecendo Jesus e ainda continuam firmes, mas também muitos abandonaram. Mas participei de várias dessas igrejas aqui na capital, participei de várias, Marituba, tanto de uma quanto de outra, de Marituba, vim para a Comunidade Vida, fui para Canudos e agora estou aqui no Café Liberal. Mas continuo firme ainda e espero continuar. Oremos um pelo outro por isso, né? A gente não desistir da fé, não desistir da nossa caminhada cristã e até chegar na eternidade com Deus. Agora, não é que eu abandonei, né? Porque surgiram oportunidades para continuar crescendo e cheguei até onde eu estou hoje. Mas recordo muito dos meus irmãos que me ajudaram, que me ajudaram, né? E sou muito grato a Deus pela vida de cada um deles. É diferente de muitas pessoas que abandonam a igreja, abandonam os irmãos e procuram outras casas, né? Para se juntar. Eu não acho isso. Acho mesmo. Eu gosto de ver os irmãos firmes. E tenho sempre estimulado outros. Ah, pastor, quero participar da igreja de outras denominações, por exemplo. Eu quero saber se essa pessoa está saindo. Por que você está procurando a gente? Não é melhor você ficar lá, não? Onde você conhecer.
Tem um livro chamado uma Igreja com Propósito, não sei se vocês conhecem, do Rick Warren, que ele fala justamente isso. Pessoas chegavam para ele para querer ir para sua igreja e diz: olha, eu acho melhor você ir para a igreja fulano de tal. Não venha para cá, não, porque aqui não sei se você vai se encaixar bem e tudo. Fique lá onde você está mesmo. Porque assim, meus irmãos, é melhor a gente incentivar pessoas para começar do zero com a gente, é o que eu penso também hoje, a pegar pessoas que realmente não querem nada com o Senhor, nunca quiseram e não esperemos que elas continuem. Não. Elas vão abandonar lá na frente, elas vão nos deixar na mão, porque elas estão abandonando agora suas igrejas, ela poderá fazer isso com a gente mais na frente. Então é melhor a gente procurar pessoas para começar do zero mesmo, estudar a palavra, envolver e investir nas suas vidas, a pegar pessoas aí que não querem nada, que já têm a sua religião, e eu vejo assim como o próprio Rick Warren fala nesse livro, que é muita energia gasta, e a pessoa nunca continua, nunca persevera, porque realmente não tem base, não é fruto de um relacionamento com Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Pastor Luizinho? Diga, meu filho. Eu vou atender uma visita que vai chegar aqui de Bragança agora. Aí o Lucas vai ficar assistindo no meu lugar um instante, tá? Tá bom, meu amigo. Fique à vontade. Pode atender e um abraço para ela aí, para essa pessoa, viu? E Deus abençoe ricamente a vida dela. Tá, o Lucas vai ficar assistindo aqui. Tudo bem. Alguém tem algo a falar, a perguntar? Se de fato é uma dúvida, eu não quero gerar dúvida no coração de ninguém com relação a isso, viu? Não é esse o nosso propósito. Pastor Luizinho. Oi. O senhor está falando, né, sobre a gente ficar trocando de igreja. Como o senhor falou no seu caso, o senhor nunca saiu da denominação Igreja dos Irmãos, né? Eu também participei de outras igrejas antes, mas eu vim conhecer Deus agora, com vocês também, né? E quando a gente aceita, como o senhor falou, quando a gente traz uma pessoa que participa muitos anos de uma denominação ou fica andando de igreja em igreja e ela vem para o nosso meio, é perigoso também, porque se ela não fizer o discipulado, se ela não estudar, ela vai trazer coisas de outras denominações para o nosso meio que atrapalha muito. Nem todo mundo está 100%, está ali firme na hora. Não estou dizendo que ela não está firme na fé, mas nem todo mundo está bem alimentado todo o tempo. Então, às vezes estamos frágeis e isso é muito perigoso, uma pessoa se aproximar e colocar coisas na cabeça daquela pessoa que vai atrapalhar. Se ela for eleita, lógico que ela não vai perder a salvação, mas isso tem uma consequência grande se a igreja não tiver de olho nessas pessoas que ficam andando de igreja em igreja. Isso mesmo, irmã. Você falou uma coisa muito certa. Não é o seu caso, porque quando você chegou, você não tinha intimidade com Deus. E eu vejo que muitas pessoas que podem chegar no nosso meio, são pessoas que realmente querem conhecer o Senhor, querem um relacionamento com Deus, querem estudar a palavra. Por exemplo, hoje eu fui à quadra e comecei a estudar lá com eles. Nós estamos estudando o livro de João, com o pessoal na quadra. Então, na quadra, onde os meninos jogam vôlei, tem um projeto de vôlei aqui da igreja, eu observei lá, eu tenho observado que são pessoas de vários segmentos religiosos, entendeu? Então, assim, nós estamos lançando a semente do Evangelho. E a semente do Evangelho é o que Jesus falou em Marcos capítulo 4. É você dar a semente e a semente cair em 4 tipos de corações. Mas somente os eleitos, o da boa terra, é que vai responder bem ao Evangelho. E mais, vai frutificar, vai continuar firme, vai buscar mesmo intimidade com Deus do início ao final. Eu tenho certeza, minha irmã, que a senhora não quer abandonar a palavra e nem tampouco abandonar
esses caros irmãos que têm muito contribuído na sua vida. É essa minha fala, entendeu? Pessoas que eu conheço que muito contribuíram, foram ajudadas, mas infelizmente hoje estão fora, completamente fora. E mais, ainda falam mal da Igreja de Jesus Cristo, que é o pior ainda. E você tem razão, tem que ter muito cuidado. E encher essa pessoa, se de fato essa pessoa quer chegar para a igreja, e, eu já faço parte, eu sou isso, e, mano, é o seguinte, eu já estou marcando contigo o primeiro sinal, tá bom? Eu vou lá na tua casa hoje, amanhã eu estou chegando. É o que eu tenho feito aqui. O caboclo bateu o pé aqui dentro do prédio da igreja, eu já estou na cola dele. Meu amigo, você está fazendo o que aqui? Eu vim aqui porque eu fui convidado pelo fulano de tal. E me diga uma coisa, você parte de qual igreja? Da fulana de tal. Eu queria congregar com vocês, digamos. Olha, meu querido, aqui não é assim não. Você quer, mas a gente vai ter que estudar contigo a palavra. É praxe da igreja. Você quer ou não? Irmão, se a pessoa quiser mesmo, ela fica. Mas se não, ela, não quero não, porque eu já sei já. Ainda mais para estudar o primeiro sinal, para começar do zero, eu não quero não. Então, beleza. Não tem problema não. Pois bem, alguém mais tem algo a acrescentar, alguma pergunta, algum comentário que não ficou muito claro? Também pode tirar sua dúvida, tá? Tem alguém que quer compartilhar alguma coisa? Meu Luiz. Alô, Luiz. Alô, tô ouvindo, pode falar. Tá. Não, eu estava lendo hoje de manhã, o livro de Hebreus, lá em Hebreus 6, fala exatamente sobre essas coisas que a gente está falando. Eu queria ler esse versículo. Tá ouvindo? Sim. Eu vou ler aqui, tá? Hebreus 6, 4 a 6, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Correto. Eu vejo que tem uma ligação, né? O que vocês acham? Que é salvo ou não salvo? Quem é essa pessoa? Não salvo, né? Isso. Tá ali, só encostado. Participa da ceia, dá dízimo, canta no coral. O Judas, eu dou exemplo aqui de Judas. Andou com Jesus, comeu com Jesus, expulsou demônios. Enfim. Mas participou de tudo, né? Mas realmente não nasceu de novo. O que difere a pessoa hoje é realmente um novo nascimento. Quando uma pessoa nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa. E eu vou dizer, continua, pode vir as dificuldades, as provações, até mesmo no contexto da igreja. Porque a gente, queira ou não, a igreja para nós é um laboratório. Laboratório de perseverança, laboratório de amor, laboratório de busca, de ajuda mútua, né? Então é um laboratório para nós. E se nós não estivermos preparados para ajudar e ser ajudado dentro do contexto da igreja, é complicado.
A pessoa não vai durar muito tempo, não. Ela vai cair fora. É o que aconteceu lá, com que o autor, João, na verdade, né, escreve lá sobre a questão da perseverança. É isso mesmo. Então, o autor aos Hebreus, aqui, capítulo 6, mostra muito claro que essa pessoa não era uma pessoa que estava realmente buscando uma intimidade com Deus. E não adianta correr atrás dessa pessoa, querer estudar com ela, que é jogar pérolas, como Jesus falou, né? Aos porcos. Aquilo que é sagrado, aos porcos. Não adianta nada. A gente tem que ter muito cuidado, como nossa irmã Cacau falou. Muito cuidado para não jogar fora aquilo que é tão precioso, de suma importância, de grande valor, jogar fora para o cão pisar, o porco pisar. Vamos tratar de um outro fruto, né? A questão da busca de uma vida pura e justa. Duas palavras interessantes. Purificação, né? Pureza e justiça. E 1 João, capítulo 3, versículo 3, nos adverte. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Olha só, eu acho bem interessante, também lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que busca a Deus, né, que conhece o Senhor, que nasceu de novo, ele deve andar assim como Jesus andou. E se nós formos olhar na vida de Jesus, como Jesus andou, um leque de questões. Abre-se um grande leque, né, para nossas vidas. Como Jesus andou? Jesus andou em pureza, Jesus andou em humildade, Jesus andou em santificação. Então, o que ele está dizendo? Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, assim como Jesus é puro, nós também precisamos nos purificar a cada dia. E essa purificação, ela começa a partir do momento que nós realmente nascemos de novo e passamos a ter essa comunhão genuína com o Senhor. Aí ele começa a nos purificar. E a palavra também, ela nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica, também ele fala, né, no capítulo 1, versículo 9, 1 João, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só que a cada dia, depois da purificação do nosso pecado, nós vamos também nos purificando através da palavra de Deus, que é a nossa santificação, de uma vida santificada. Capítulo, o número 21 aqui, uma pessoa que conhece a Jesus deseja buscar uma vida, olha. Mesmo que essa pessoa não tenha ainda, eu, por exemplo, se eu for conversar com vocês, eu tenho minhas dificuldades, minhas imperfeições, as nossas debilidades, né? Mas eu creio que a palavra-chave aqui é o desejo. Um verdadeiro adorador, um verdadeiro salvo, ele deseja. É um grande desejo do nosso coração de buscar uma vida pura. Novamente, isso não implica a imperfeição, mas o processo de purificação acontecerá como fruto de adoração. Então, a purificação, na verdade, é um processo. É diferente do momento da salvação. Porque o momento da salvação é um ato. Mas a purificação, assim como a justificação, é um processo que acontece na nossa vida. De hoje, amanhã, depois e assim por diante. O nosso desejo é de ser igual, semelhante a Ele e de agradá-lo. Eu acabei falando agora há pouco, né, para vocês lá de 1 João, capítulo 2, e o versículo 6, que diz que nós devemos ser como Jesus, igual a Jesus. E Mateus, capítulo 10, também versículo 25, que todo discípulo quer ser igual
ao seu mestre. Então, nós queremos ser como Jesus. Qual o desejo do nosso coração? Ser como Cristo. E Romanos, capítulo 8, ele diz que todas as coisas vão cooperar para que isso aconteça, ser como Jesus, né? Ser igual a ele, comparado com ele. Capítulo 3, versículo 7. Diz, né? Aqui, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Então ele começa com pureza e agora nos manda, né, nos delega a sermos justos, assim como ele é justo. Para nós sermos puros como ele é puro e sermos justos como ele é justo. O que é ser justo? Como eu posso ser justo no meu dia a dia? Praticar a justiça, né? Praticar a justiça é uma qualidade de um discípulo de Jesus. Essa palavra significa que a pessoa pratica o que é reto com os outros e o que é moralmente reto e honesto diante de Deus. Eu botei um exemplo aqui, quando eu estava dando essa aula, há algum tempo atrás, sobre a questão de um homem que me vendia açaí em líquido. E o que acontece? Ele colocava nos sacos, né? E eu levava para casa para eu revender para ele. E eu vendi muito açaí daquele cidadão. Na verdade, o meu tempo de açaizeiro, de manipulador, né, de açaí, começou com esse cidadão me passando alguns litros de açaí para eu vender. Só que eu desconfiava da medida dele, sabe? Poxa, mas aqui é muito pequeno esse pacote de açaí para um litro. E um certo dia, eu curioso, fui colocar no litro aquele líquido do açaí, né? Meus irmãos, faltava assim, obra de uns 200 ml para completar, para dar um litro. 150 a 200 ml. E eu liguei para ele. Disse, meu amigo, pelo amor de Deus, não me faça uma coisa dessa. O que foi, pastor? O que aconteceu? O senhor não gostou do açaí? Porque eu comprava muito açaí dele. Chegou a época de eu comprar de uma vez só 70, 80 litros, de uma vez só. E eram assim, eu era o melhor e maior cliente dele. Eu disse, o que aconteceu? Disse, meu amigo, não me faça mais um papel desse, pelo amor de Deus. Meu amigo, eu fui medir o açaí que o senhor me vende e não está dando 1 litro, meu amigo. Por quê? O que está acontecendo? Meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu gosto das coisas tudo certa. Eu gosto das minhas coisas bem direito. E outra coisa, eu sou discípulo de Jesus. Eu sou servo de Jesus. E a medida que eu trabalho aqui, meu amigo, é 1 litro mesmo. Se possível, eu gostaria até que o senhor passasse de 1 litro. Não tem problema, não. O senhor pode até me cobrar mais. Mas eu quero que passe de 1 litro. Meu irmão, isso não pode acontecer. De forma alguma. Aí eu disse para ele a minha reputação aqui no bairro. Todo mundo sabe que eu sou cristão. Que eu sou servo de Deus. Ainda mais agora que eu disse para ele. E as pessoas sabem que eu sou pastor da igreja. O que é que as pessoas vão dizer de mim? Além de cristão, um pastor que engana as pessoas na medida do litro. Meu amigo, eu não quero que o senhor faça isso, não. Meu amigo, se não for para melhorar, a gente para aqui mesmo. Não vou comprar mais açaí do senhor, não. Meus irmãos, esse caboclo deu um pulo muito grande. Não, pastor, a gente vai ajeitar assim. Eu quero até pedir perdão para o senhor por isso. Pois é, meu amigo, eu vou ficar de olho na sua medida. Mas não me faça mais uma coisa dessa. Então, meus irmãos, praticar a justiça
ela perpassa, assim, por toda a área da nossa vida, sabe? Nós sermos honestos conosco mesmo. E imagina a questão de ser um servo de Deus. As pessoas estão de olho em nós. E hoje, graças a Deus, eu vendo meu açaí aqui, não preciso estar pegando a medida de ninguém, eu mesmo encho o meu litro, o litro que eu tenho aqui, é 1 litro mesmo, até passa muitas das vezes, porque eu encho até naquela borda. Um cliente meu veio aqui comprar açaí comigo esses dias agora, e ele disse assim para mim: olha, meu irmão, eu estou muito feliz com o seu trabalho, viu? E eu observo aqui que até o seu litro é diferente, a sua medida. Eu disse: pois é, meu amigo, eu quero glorificar a Deus por isso, porque nós realmente queremos ser honestos diante de Deus e diante das pessoas. Porque se nós não formos honestos, Deus vai cobrar de nós pelo fato de nós não sermos honestos. E nós queremos ser como Jesus. Eu fico pensando como seria o litro de Jesus, né? Como seria a medida de Jesus? Eu também trabalho com farinha. Eu vendo farinha. E a minha farinha, eu tenho medido por aí, é 1,20 kg, 10 gramas, 14 gramas. Nunca dá menos de 1 quilo. E eu que perco no saco que o patrão manda para mim, porque não dá 60 quilos, mas não tem problema com isso, não. Não tem problema nenhum. O importante é eu vender a coisa correta, no peso certo, porque isso é... Eu penso naquele versículo lá, Provérbios 11, né? Eu creio que seja Provérbios 11, que diz que a balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Isso é que é justiça. Praticar justiça até mesmo no nosso peso, no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, para não trapacear ninguém. Então é muito importante isso, que nós que trabalhamos com pesos e medidas, né? É muito importante que nós possamos refletir o caráter de Deus através dessas coisas. E nas mínimas coisas, porque Jesus, ele é justo. E eu preciso ser justo também no meu dia a dia, na minha vida como um todo. Alguém me chamou? Pode falar, meu amigo. Foi eu que te chamei, Luiz. Desculpa aí eu ter te cortado, viu? Eu digo que nós temos medida que Deus deixou para nós, né? Agora, Deus não tem medida, Ele dá mais, muito mais. Eu tenho dito que Deus deixou para nós 3 reinos, né? Animal, vegetal e mineral. Nesses reinos se confunde tudo. Ele dá tudo para a gente em abundância. A gente olha para o mar, é abundância de água. Olha para o... Ele diz que tem depósito de ventos, né? Ventos, muito vento. A gente olha para as geleiras, é muito gelo. Tudo, Deus deixou tudo em abundância para a gente. O homem que é mesquinho, né? Entendeu? Mas Deus, para ele não tem medida, né? Ele deixou tudo para nós em abundância, né? Tudo. Então, se a gente quer ser uma pessoa honesta, não precisa estar, entendeu? Olha, ali no Ceazão, eu gosto de trabalhar ali no Ceazão, sabe por quê? A gente não coloca 1 quilo certo. A gente coloca mais de 1 quilo em tudo. Né? E as pessoas não reclamam ali. Eles gostam de comprar da gente. Né? Então, isso é muito importante, né? E Deus tem sustentado aquela pequena banca para a gente ali. Né? Apesar de eu ter trabalhado pouco tempo ali, que já estão há 30 e poucos anos, né, ali, mas eu entrei agora, né? Olha, tem 30 e poucos anos trabalhando ali. E Deus tem sustentado aquela banquinha ali. Né? E não é só uma família, tem várias famílias, né, que sustentam, né? Entendeu? E quando o Luiz sai para o Murini, ele leva a coisa de lá, né, para lá, para o pessoal lá. Olha, Deus tem abençoado aquela banca ali. Né? Isso é um testemunho que eu estou dando, né, daquela banca, porque Deus ele tem abençoado, né? E aquela banca é extraordinária, né? Entendeu? Então, poxa, isso que tu falaste, né? É uma coisa que a gente coloca a medida certa porque as pessoas pedem, né? Mas a gente coloca às vezes a mais, né? Porque que vê a bondade de Deus na vida da gente. Né? Ele diz que dá a chuva
ele dá a chuva e o sol, né? Para pessoas que adoram a Deus e para pessoas que não adoram, né? Os bons Isso. para os maus. Então, para acreditar com mesquinharia, né? Então, Isso é mesmo. Luiz. Muito bom. Certo. Acrescentou sim, Sabá. Sim. Então é isso, meus irmãos. Praticar a justiça é isso, né? E eu estou falando assim porque é o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, mas isso vai muito além em todos os segmentos da vida, né? Os que trabalham na área jurídica, na área médica, porque, meus irmãos, queiram ou não, em todos esses segmentos há falcatruas, né? Há essas questões aí de querer se dar bem, mas, na verdade, nós, os cristãos, os servos de Deus, queremos realmente refletir a glória de Deus, e nós refletimos a glória de Deus nos pequenos gestos. Ainda falando da banca, quando a gente chega lá, eles ainda nos abençoam com aquelas frutas que nós chamamos de aquelas, né? Então, isso é muito maravilhoso. E Deus, ele é glorificado, honrado, quando nós usamos de justiça e usamos de pureza. Muito bom. E sermos honestos. Não somente com as pessoas, mas conosco mesmo. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão, vamos continuar. Pastor, só queria compartilhar uma alegria que eu tive, que a visita eu nem sabia, era o meu pai que veio de Bragança e veio nos visitar, mas ele já foi já. Fazia um bom tempo que eu não tinha visto ele, e ele veio e nos visitou aqui, e foi muito bom, uma alegria muito grande que eu estou sentindo, né, de revê-lo novamente, meu pai, e ele veio fazer uns exames aqui em Belém, e aproveitou e veio nos ver aqui. Então é uma alegria muito grande para compartilhar nesse momento com meus amados irmãos e companheiros. Com certeza, correto, que bom. O Benedito está aqui do meu lado, ele está usando outro versículo aqui, de Miqueias, né, Benedito? Capítulo 6:8. Verso 8. 6:8 de Miqueias. Que fala também que o que Deus requer de nós, né? Que nós andemos praticando o que? A justiça, né? A misericórdia, né? A misericórdia, pratique a justiça e ande humildemente com Deus. Perante o teu Deus. E muito bom isso aí. Miqueias 6:8. Muito bom também esse texto. Então, Deus se agrada dessas coisas. E assim, é bom nós nos questionarmos, perguntando, será que Deus tem se agradado de tudo aquilo que eu tenho feito, né? No meu trabalho, enfim. Importante isso. E vamos para um outro fruto aqui, para a gente dar uma adiantada. O 7º fruto agora. Uma consciência limpa. Consciência limpa. Uma consciência que não nos acusa, né? Como diz aqui o versículo 21 do capítulo 3 de 1 João. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se não nos acusar, temos confiança. Uma pessoa que anda com Deus, como Enoque andou, né? Quais foram os homens que a Bíblia diz que andou com Deus? Enoque e Noé. Isso, muito bem. Esses 2 homens andaram com Deus. E quais foram os 2 homens que andaram tanto com Deus que Deus os levou para si? Elias, Moisés. Não, Elias e Enoque. Elias e Enoque. Os 2 Elias e Enoque. Eu fiquei muito feliz agora, essa semana agora, acho que foi sábado. Nós fomos a Cotijuba sábado, pessoal. Nós fomos à praia de Cotijuba no sábado. E chegando lá na praia de Cotijuba, quando eu cheguei já tinha uma galera lá, conhecida nossa, né? E só que do lado deles tinha um casal e meio. E eu me aproximei daquele casal e comecei a compartilhar de Jesus com eles.
E conversa vai, conversa vem, nós trocamos o contato e tudo, e se tornou muito íntimo da gente aquelas 3 pessoas que estavam lá. E a Maria José do Sebastião me falou uma coisa muito bacana que eu achei muito joia. Ela estava falando da questão desses homens que andaram com Deus, né? Enoque e Elias. E ela disse assim, olha, Enoque e Elias andaram tanto com Deus que Deus levou para morar com eles, eles nem experimentaram a morte. E ela disse uma coisa muito legal que poderá acontecer com cada um de nós que estamos andando com Deus, viu? Que Deus pode pegar a gente e fazer a mesma coisa que fez com Enoque e Elias. Nos levar para o céu e as pessoas procurarem a gente e não encontrar mais. De tanta intimidade que a gente está com Deus. E isso me animou demais, pessoal. Então, uma pessoa que anda com Deus terá uma consciência que não a acusa ou condena, né? Anda com Deus. Se nós temos andado com Deus de verdade, a gente vai andar tranquilo por aí. A minha esposa, por exemplo, eu ando vendo alguma coisa na rua. Eu sou vendedor de chopp, viu? Eu vendo chopp não é porque alguém pode dizer, coitado do pastor, está passando fome, está passando necessidade. Vou dizer que não é isso. Eu saio de casa com o objetivo de conhecer pessoas através da venda de chopp, todos os dias. E como Deus tem me dado tantas e tantas oportunidades para falar de Jesus, para orar com pessoas, conhecer pessoas e estimular pessoas, porque eu sou estimulador, queira ou não, eu sou um grande estimulador de pessoas a temerem a Deus. E nós, como estimuladores de pessoas que andamos com Deus, a gente precisa andar por aí com a consciência tranquila, que não acusa. Ou que as pessoas possam dizer, poxa, o pastor entrou no bar, o que ele está fazendo? Está tomando uma? Não. Eu sei que ele entrou porque ele está fazendo alguma coisa ali, levando o amor de Deus para alguém. Outro dia, vou contar uma história para vocês aqui, que aconteceu comigo, incrível isso. Eu tenho um cliente aqui no conjunto onde nós moramos, que é vendedor de peças de bicicleta. Eu até quero que vocês orem por ele, pelo Oswaldo. E todo dia eu vou na casa lá no Oswaldo, vender as coisas para ele. Ele sempre tem abençoado a gente. E eu peguei o Oswaldo lá, ele tem um bebedouro, né, que ele abençoa as pessoas com água geladinha da hora. Só que ele não tem copo, sabe, gente? Não tem um copo assim que ele deixa lá. O copo dele é uma garrafa é uma latinha de Skol, tá? É uma Devassa. É uma latinha da Devassa. E aí, o que acontece? Alguém me viu, passou lá, e eu estava bebendo uma água super gelada na latinha da Devassa, que todo mundo bebe, né? Não tinha copo. Eu disse, eita, rapaz, será que alguém não vai dizer para o pessoal da igreja que o pastor estava enchendo a cara lá na casa no ponto do Oswaldo, rapaz? Mas, irmãos, eu não me preocupo com isso, não. Deus sabe que eu estava tomando, era uma água. Era uma gelada, mas era uma água bem gelada. Não era a Devassa, não. Então, isso para mim, a minha consciência não me acusa de nada. E eu ando por aí, certo de que realmente eu não estou fazendo coisas que têm desagradado ao coração de Deus. Simplesmente, o nosso desejo é refletir o caráter dele aonde nós estivermos. Agora, como diz aqui, né? Uma pessoa que realmente anda com Deus terá uma consciência que não a acusa ou não a condena. Porém, só porque tem uma consciência limpa, não significa que a pessoa é filha de Deus, por outro lado, né? Muitos andam com a consciência imunizada, isso sim, contra o pecado, que não se tocam, não se mancam, né? E pecam demasiadamente, e sem se importar com nada. Isso é uma mente que realmente está imunizada, cauterizada, podemos dizer também,
para as coisas de Deus e imunizada contra o pecado. E tem um exemplo aqui, né? O exemplo que nós temos aqui na apostila. Havia um dentista que enganava as pessoas constantemente, inclusive os pobres. Quando alguém mostrou o seu erro, ele respondeu: minha consciência está limpa, eu durmo bem à noite. Esse homem tinha consciência limpa, mas não no sentido deste versículo. Esse versículo fala de uma pessoa que ama e quer obedecer de fato a Deus. Ela examina a sua vida através da Bíblia, da sua palavra, para saber se está de fato agradando a Deus. Uma pessoa que tenha ou que tenha um relacionamento com Cristo, sua consciência está programada pela palavra de Deus e constantemente examina suas ações e atitudes. Quando ela erra, não tem essa parte não, tá, perdão. Quando ela erra, confessa seus pecados a Deus e confia em seu perdão. Sua consciência está limpa porque ela sabe que não está mais sujeita à condenação por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Romanos capítulo 8, versículo 1, ele nos diz, né, que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, para aqueles que realmente têm um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Então, a nossa consciência dos verdadeiros adoradores não nos acusa, porque nós temos uma mente, como o Paulo diz, né, 1 Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo agora. Imaginemos, irmãos, agora o privilégio, ou grande também responsabilidade que nós temos de ter a mente de Cristo conectada dentro da nossa mente. O chip agora que nós temos, digamos assim, né, no bom sentido, é um chip diferente. Um novo chip, que é a mente de Jesus dentro de nós. Ok? Alguém tem alguma questão, perguntas, comentários para fazer sobre essa questão? Consciência limpa, que não o acusa? Com relação que quando Cristo vier, não sei quando ele vem, né? Muito vão ter esse privilégio, né? De subir com Cristo vivo, né? E vai ser transformado lá em cima, né? Aí isso é um privilégio muito grande. Eu não sei se é no nosso, vai ser no nosso tempo ou no tempo de outra geração, né? A gente não sabe disso. Mas vai ser um privilégio daqueles que vão subir com Cristo, né? Que não vai passar pela morte. Sim. É isso? Eu não sei, porque já estou com 60 anos, já estou mais morrendo do que vivendo, né? Fisicamente. Mas não sei se eu vou passar por isso, né? Mas acho que a geração que vem, eu acho que vai ter esse privilégio, né? Ou outra geração. Não sabemos, Sabá. De repente, Jesus pode voltar amanhã ou agora. Exato. Ninguém sabe, né? Mas o fato é que precisamos andar com Deus sempre, né? Exatamente. Tanto morrendo quanto não, andar com Deus. Tanto não, andar com Deus. Como Enoque andou e como Elias andou. Exato. Muito bem, então vamos para o 8º fruto, né, do nosso relacionamento com Deus. O testemunho do Espírito Santo no nosso coração. 1 João capítulo 4, versículo 13, nos mostra que nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Olha só, ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós, dentro de nós. Todo aquele que conhece Jesus, que anda com Deus, né, tem o Espírito Santo. Essa característica de um cristão verdadeiro é a base de todas as outras características. A base é o Espírito Santo. Nossa justiça, pureza e obediência vêm do poder do Espírito Santo nas nossas vidas e não
de nossas próprias forças. Ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, de ser justo, de praticar pureza, de andar com Deus, tudo isso é fruto do Espírito Santo em nós. Porque de nós mesmos nós não conseguíamos fazer nada disso. Um discípulo de Jesus mostra os frutos da sua presença em sua vida. Ou seja, as pessoas vão ver Jesus em nós e elas vão ver a diferença no nosso comportamento. Nós demonstramos o poder de Deus nas nossas vidas pela alegria, né? Um cristão alegre. Alguém estava falando esses dias agora do Marcos, tá? Marcos Sanches. Falando bem. Poxa, o Marcos Sanches é um cara muito alegre, muito satisfeito. Poucas pessoas que nós conhecemos que é tão assim, né? Sorri pra gente com muita facilidade. E a gente, muitas das vezes, a gente vê cada cristão aí que da nossa própria comunidade que ainda não esboça assim uma alegria no seu rosto, não esboça um sorriso, né, pra gente. É sempre cara dura, cara fechada. E eu não sei como é esse coração, né? Porque muitas das vezes a pessoa tem um coração, né, muito feliz, muito alegre, mas às vezes o rosto não é assim. Mas eu vejo que o provérbio diz, né, que a beleza no rosto da gente mostra que o coração também é um coração muito belo, muito lindo, né? Então, quem tem um coração alegre, feliz, isso vai mostrar na sua vida, na sua alegria. E Paulo diz, né, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses, melhor dizendo, 4:4. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, alegria. O fruto do Espírito é alegria. Então, precisamos ter essa alegria. E Paulo fala em Gálatas, cadê a alegria de vocês que você não tem mais? Perderam a alegria? Perderam o Espírito? Perderam o fruto do Espírito? Então, importante que nós tenhamos essa alegria no nosso coração. Então, todos que têm um relacionamento com Deus, têm o Espírito Santo. Essa característica na nossa vida, né, é a base de tudo. Então, a gente vai ter alegria, nós vamos ter pureza, e nós vamos ter amor para com os outros. A alegria, eu vejo a alegria também demonstrada, e a gente mostra esse amor através da nossa alegria. Quem não tem alegria, certamente não vai demonstrar amor. E quem não tem amor, certamente não vai demonstrar alegria. Sua presença, a presença do Espírito Santo, né, nos leva a adorá-lo. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, mostra justamente isso, que o Espírito Santo nas nossas vidas, ele faz toda a diferença em nós. Ele é o penhor da nossa herança, né, até o resgate da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele faz toda a diferença na nossa vida. Nos dá alegria, nos dá pureza, nos dá amor para com os outros, e nos ajuda que nós possamos continuar firme na busca, perseverando sempre firme no Senhor, dia após dia. E mais na frente um pouquinho, o nono fruto, o entendimento correto da natureza de Jesus. Nós vamos entender perfeitamente quem é Jesus. Quem é Jesus, né? Hoje eu falei lá na quadra para os meninos lá que Jesus, ele é o Verbo, ele é o Logos, que desceu do céu. E lá no capítulo 1 de João, versículo 14, ele diz o seguinte: e o Verbo se fez carne. O Verbo Jesus, né, o próprio ser encarnado, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu e armou a sua barraca entre as pessoas.
só para vir morar com as pessoas aqui, para mostrar para as pessoas quem de fato é Deus, porque as pessoas não conheciam Deus de verdade, e Jesus veio mostrar para as pessoas quem é de fato Deus. E ele veio e habitou entre nós, que João diz, né? E de fato João experimentou isso, ele viveu com Jesus, ele viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele diz mais, e vimos a sua glória. Porque eles experimentaram isso no Monte da Transfiguração, né? A glória de Deus. A glória como do unigênito do Pai. Eu achei muito legal, eu expliquei esse versículo para os meninos lá hoje. Foi um tempo muito bom com o pessoal da quadra, falando como Deus realmente, através de Jesus, desceu do céu e veio mostrar para nós o que é de fato o amor, a verdade, a justiça, o perdão. E nós precisamos conhecer, quando nós entramos num relacionamento com Deus, o fruto é que nós vamos ter o entendimento correto da natureza de Jesus. Jesus não é apenas um ser humano, ele é Deus, ele é divino, que se tornou um ser humano e viveu aqui para demonstrar o seu amor e morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz lá em Romanos, capítulo 5, né? Pois bem, 1 João capítulo 4, versículo 15 nos diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, esse é quem ele é, né, a natureza dele, o próprio Deus, Filho, Deus permanece nele e ele dentro de Deus, em Deus, é dentro. Deus permanece dentro dele e ele permanece dentro de Deus. Olha qual é a nossa nova posição agora. Nós estamos dentro de Deus. Quando nós temos o entendimento correto de quem é de fato Jesus. Um verdadeiro discípulo declara publicamente que Jesus é Deus, ou seja, o Filho de Deus, publicamente. E é o que nós dizemos para as pessoas. Olha, você precisa conhecer quem Jesus é. E a gente estuda com as pessoas os sinais de Jesus, né, para mostrar para as pessoas quem de fato Jesus é. Que Jesus é Deus. Esta declaração não é simplesmente dizer que Jesus tem esse título, ou seja, Deus, né? Quando falamos que Jesus é o Filho de Deus, estamos declarando que ele é Deus igual ao Pai em natureza. Quer dizer, todas as qualidades que distinguem Deus, seu infinito poder, sua eternidade, sua santidade, sua onisciência, etc., existem da mesma maneira no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, nós precisamos entender isso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma pessoa, aliás, são três pessoas distintas, melhor dizendo, são três em um, mas com as mesmas características e qualidades. No meu exame no corpo ministerial, alguém me fez a pergunta, me explique, fale da Trindade para mim. Eu gostaria de saber qual o seu entendimento da Trindade. E aí eu fui explicando, né, que o Pai é Deus, que ele estava envolvido na criação, tudo aquilo que a gente já entende, né? Que o Espírito Santo também é Deus, e fui mostrando os versículos, né? Que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que Cristo, o Filho, é Deus. E quais as implicações de tudo isso na nossa salvação? A gente pode ver essa questão lá em Efésios, capítulo 1. Qual é, assim, muito claramente, falando da Trindade envolvida na nossa salvação. Mas quem estudou o livro de Efésios, aí, quem vai estudar ainda, também é um módulo, né, do ITG, vai entender muito bem aquilo que eu estou falando. Isso também implica que somos servos deste Deus, que se tornou homem
e morreu por nós. Nós somos adoradores do Senhor Jesus Cristo. Aproveite esta oportunidade, né, que Deus nos dá, para esclarecer qualquer dúvida sobre a divindade de Cristo e sua importância. Então, é importante que nós desenvolvamos cada vez mais esse relacionamento com Ele e tenhamos realmente uma intimidade profunda com esse Jesus, que se tornou homem e morreu por nós na cruz do Calvário. As testemunhas de Jeová, né, negam que Jesus é o Pai, que Jesus é igual ao Pai, como Deus. Elas negam isso. Mas nós não entendemos assim. Nós cremos que o Filho é Deus, assim como o Pai também é Deus. Só que as testemunhas que chamam de Jeová, né, negam que Jesus é igual ao Pai, como Deus, e consideram o Espírito Santo como uma força. Os mormons ensinam que Deus foi um ser humano que se desenvolveu a ponto de se tornar Deus. Olha só, que ideia equivocada, né? Eles também afirmam que serão deuses um dia. Incrível isso. E eu li hoje isso, lá com meninos, lá da quadra, né? Que Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo de 1 a 5, é o verbo. Jesus é Deus, Logos. Hebreus capítulo 1 também fala sobre Cristo, o Filho como Deus. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4, Jesus é quem criou, é o Criador de tudo. De tudo. E ele criou tudo com o seu poder. Filipenses também, se você quiser anotar esses versículos aí, que fala da divindade, Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11, Jesus se fez carne, deixou a sua glória, mas não deixou de ser Deus. Ele largou tudo, né, a gnosis de Cristo. Ele deixou a sua glória, deixou de ser adorado pelos anjos no céu e veio para cá, mas de forma alguma ele deixou de ser o próprio Deus. E para concluir, né, o resumo de tudo isso aí, nós vamos ver agora bem rapidamente. Nós estamos terminando nossa aula de hoje. Resumo. Jesus, que conhecem a Jesus têm comunhão com Deus. Os que têm um relacionamento com Deus buscam comunhão com outros adoradores. Comunhão, todos os dias, se for o caso. Os verdadeiros cristãos confessam seus pecados. Os seguidores de Jesus guardam, né? Ou obedecem os seus mandamentos. Os discípulos de Jesus amam seus irmãos. Os verdadeiros cristãos permanecem na comunidade dos que creem. Os que têm um relacionamento com Deus têm uma vida pura. Os discípulos de Jesus praticam a justiça. As pessoas que conhecem a Deus têm uma consciência que não as acusa. As pessoas verdadeiramente salvas têm o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus confessam ou pregam, né? São testemunhas, né? De que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém chegará à perfeição nesta vida. Mas uma pessoa que tem um relacionamento verdadeiro com Cristo estará crescendo nestas qualidades. O importante é que a pessoa cresça no seu relacionamento com Deus. A evidência desse crescimento são as mudanças na sua vida. Se você, de fato, conhece Jesus, vai notar o quê? Vai notar algumas coisas na sua vida, né? Um desejo verdadeiro em obedecer, vai notar um desgosto com as coisas pecaminosas que faziam parte da sua vida no passado. Você vai notar um desejo muito profundo em ler
em entender a palavra de Deus todos os dias, com prazer em estar na presença de outros adoradores, muita mais paz, paciência e alegria, ter paciência com os outros, ter alegria, vai notar uma grande mudança no seu comportamento. Aonde tiver, o meu comportamento não muda, seja onde tiver, eu sou a mesma pessoa. E tem aqui, né, eu acho que uma tarefa para você fazer, que é o seguinte: converse sobre o fruto na vida da pessoa que está sendo discipulada, que você está discipulando, que você está compartilhando. Converse com ela sobre isso. Pergunte sobre suas motivações e valores que mudaram. Verifique se não há dúvidas ou confusão sobre seu relacionamento e sua intimidade com Deus. E também seu fruto. Então, bata um papo com essa pessoa que você está discipulando, que você está evangelizando, sobre essas questões aí, depois a gente vai conversar sobre isso, tá? E aqui atrás tem, na última parte, tem buscando algo mais. Mas aí você faz na sua casa, com paciência, com amor, com dedicação, e não é para nós fazermos hoje. É a sua tarefa para você fazer na sua casa. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, a nossa 7ª aula, e para a semana nós estaremos falando sobre a nossa 8ª aula. Que Deus, em Cristo, continue a nos usar e a nos ajudar a refletirmos cada vez mais o seu caráter, enquanto nós estivermos por aqui. Enquanto ele não tomar a gente, como tomou Enoque e Elias, vamos ficar por aqui refletindo o caráter do Senhor. Amém?